Oi, gente. Sabe aqueles dias que você tem tanta coisa pra fazer, mas tanta coisa, e você não sabe por onde começar? Pois é, esse vídeo vai tratar um pouco sobre isso. Vamos pensar, quando a gente tem trabalho, filhos, roupa, casa para limpar, comida para fazer, tudo é urgente, tudo é necessário, tudo parece que é só você que tem que fazer e aí você não sabe por onde começar. Eu já me senti muitas vezes assim, sobrecarregada, atarefada e ao mesmo tempo ansiosa, sem saber por onde começar. Começava a fazer uma coisa, de repente eu tinha que parar para começar outra e aí eu parava no meio do caminho e eu já tinha que fazer outra, sabe? E acabava o dia super cansada, super sem nenhuma energia e com aquela sensação de que eu trabalhei e no final das contas tudo continuava do mesmo jeito, a necessidade de fazer continuava do mesmo jeito. Deixa eu só dar uma pausa para posicionar essa câmera melhor. Gente, eu me chamo Débora e esse comecinho do vídeo foi apenas uma brincadeirinha, mas na verdade uma brincadeirinha que tem um fundo de verdade. Tá vendo isso daqui, ó? São artigos que eu tenho para corrigir. Bem, eu tenho sim roupa para lavar. E a minha cozinha tá precisando de mim também. Mas, ao contrário de antes, eu não estou me sentindo sobrecarregada sobre isso. Nesse vídeo, eu quero dizer para você por onde começar. Para mim, o principal que me fez que me ajudou a me organizar, a poder começar e concluir e ter aquela sensação de trabalho feito, de trabalho realizado e aquela sensação de descanso. O que me ajudou a conseguir me organizar foi a ideia de que primeiro eu preciso buscar isso daqui é a Bíblia. Eu aprendi que primeiro eu preciso buscar o reino dos céus. E as outras coisas que eu tanto me preocupava em dar conta, elas aconteceriam, né? Todas as coisas me seriam acrescentadas. Todas as outras coisas, elas iriam para o seu lugar. Se eu conseguir me centrar, me organizar de uma maneira em que eu priorize a Deus na minha vida, todas as outras coisas se encaixam, todas as outras coisas se encaixaram. Então, agora, antes de começar a trabalhar, antes de ir lá na área de serviço ver as roupas que eu tenho para lavar, antes de ver o que os meus filhos estão precisando, antes da casa, antes da comida, eu vou pra cá. Eu vou primeiro me fortalecer. Por quê? Quando eu acordava com a cabeça cheia de coisas pra fazer, isso e aquilo pra fazer, eu já parecia que o dia era tão pequeno que eu já ia querendo começar logo e colocar a roupa na máquina e eu ficava pensando no trabalho e aí eu decidia se eu ia começar a fazer as minhas coisas do trabalho ou se eu ia... Porque daqui a pouco os meus filhos iam acordar e iam me tomar atenção. Eu não sabia por onde começar. E acabava começando de qualquer jeito e qualquer coisa. E muitas vezes eu ficava deixando para ter o meu momento de ler a Bíblia, o meu momento de oração, para depois. Primeiro, essas coisas, elas tomavam a prioridade na minha vida, no meu dia. E acabava que eu ia deixando para ler a Bíblia depois, quando sobrasse um tempo. Qual era o tempo que sobrava? Nenhum. Na hora de que chegava à noite, eu estava cansada e eu queria dormir. E às vezes eu pegava a Bíblia e a leitura, eu muitas vezes não conseguia me concentrar porque eu estava tão cansada e com sono. Então, eu acabava que eu dava o resto para Deus. E isso não me trazia a edificação que eu poderia conseguir através da leitura da Bíblia, através da oração. Outra coisa que eu também deixava sempre para depois era
o meu cuidado comigo mesma. Então, às vezes, eu começava o dia, eu preparava o café e deixava para tomar o café um pouco mais depois, porque eu ia preparando o café e já ia vendo outras coisas que eu tinha que fazer. Daí os meus filhos acordavam, eu ia dar atenção para eles e eu já pensava que eu tinha que fazer isso e aquilo e a hora estava passando e já acontecia de eu ficar sem comer, quase já perto da hora do almoço. E aí depois eu parava um pouco para tomar café, mas todas as coisas que eu fazia com fome, cansada, elas me fadigavam muito mais. Então, se você também não sabe por onde começar e você crê em Deus, eu te digo, minha amiga, pega a Bíblia e começa por aí o seu dia. Que essa seja a sua prioridade. Porque isso daqui me edificou, isso daqui me fortaleceu, isso aqui me ajudou para que eu pudesse ser uma pessoa melhor e fazer as minhas atividades de uma forma melhor para os outros que precisam da minha ajuda, das minhas atividades, para mim mesma. E aí eu quero compartilhar uma historinha que tem tudo a ver com essa realidade da mulher se sentir sobrecarregada, atarefada, querer dar conta de tudo e no final não dar conta de nada e achar que ninguém ajuda, que todo mundo está sempre te escravizando, todo mundo está sempre te sobrecarregando e ninguém valoriza você. Muitas vezes esse pensamento nos rodeia e nos toma a alegria, nos toma a energia e nos faz perder tempo com estresse e acaba atrapalhando a nossa paz dentro de casa. Então, minha amiga, se você acha que não tem tempo para ler a Bíblia porque tem tanta coisa para fazer, a minha experiência me diz que a gente encontra tempo sim, que pode ser sim no começo do dia. No início foi um esforço muito grande para eu me lembrar, o esforço era eu me lembrar, porque começava o dia, eu tinha vontade de ler a Bíblia, mas eu começava a fazer outra coisa e acabava esquecendo. Então, era só uma questão de priorizar, né? Uma questão de desejo, de estar apaixonada por Jesus e de priorizá-lo. E a sua própria palavra na Bíblia, Jesus já nos diz que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas nos serão acrescentadas, as outras coisas acontecerão. Então, se a gente buscar primeiramente a Deus, nós estaremos buscando estar no plano que Deus tem para a nossa vida, as outras coisas elas vão acontecendo, sem precisar de muito esforço. E quando a gente deixa para buscar primeiro as outras coisas e deixa Deus em segundo plano, a gente tem que se esforçar muito mais. E às vezes a gente acaba correndo atrás de coisas, gastando energia com coisas que muitas vezes não estão dentro do nosso percurso que Deus tem pensado, preparado dentro dos planos de Deus para a vida da gente. Às vezes a gente acaba perdendo um pouco de tempo com algumas coisas. Então, para mim é importante procurar primeiro a Deus para que eu possa me situar, para que eu possa me centrar, para que eu possa estar bem. E quando eu faço isso, eu percebo que eu faço melhor. As coisas que eu vou fazer, as minhas atividades, eu percebo que são feitas de uma forma melhor, mais eficiente e com mais qualidade também. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a historinha de Marta e Maria que você pode encontrar no livro de Lucas, nos versículos do 38 ao versículo 42. Eu não vou ler aqui, vou deixar para que você possa ler aí na sua casa. Se você não tem a Bíblia em casa, você tem acesso à internet. Se você está assistindo esse vídeo, então você tem acesso à internet, você tem acesso à Bíblia online. Então procura lá no Google a Bíblia online, Lucas, versículo 38 até o 42, leia essa história e peça a Deus primeiro, né, para te trazer alguma interpretação. Então, nessa história a gente percebe duas irmãs. Uma, a Maria, quando as duas irmãs recebem Jesus na casa delas, Jesus estava numa viagem e se hospedou na casa delas. E Maria, assim que Jesus chegou, a primeira coisa que ela foi fazer
foi ouvi-lo, ela deu atenção, ela buscou aprender. Jesus, então, eu imagino Jesus sentando ali na sala dela e trazendo os seus ensinamentos, e Maria ficou aos pés de Jesus, Maria ficou ouvindo os seus ensinamentos. Então, para ela, o principal que ela pensou foi buscar aproveitar a presença de Jesus, aquilo que ele estava falando, aquilo que ele estava ensinando. Isso foi o mais importante para ela. Já Marta se preocupou de servir, ela se preocupou o que ela estaria oferecendo para Jesus, a comida, acho que a dormida deles, as coisas de casa, e ter que pegar água no poço para poder não faltar água para eles, e ter que preparar água para a higiene. Fico imaginando Marta atarefada, andando de um lado para o outro na casa, tentando trazer conforto, tentando receber bem Jesus e os seus discípulos. Então, enquanto Maria ficou preocupada em receber de Jesus aquilo que ele tinha para dar, Marta ficou preocupada em oferecer para Jesus, né, aquilo que ela se achou incumbida, se achou responsável de fazer. Então, primeira coisa, e aí Jesus falou para Marta no versículo 41 e 42. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Então, aquilo que Jesus tem para nos ensinar, quando você pega a Bíblia, aquele seu momento com Deus, sabe? De você procurar edificar o seu espírito, alimentar o seu espírito, isso daqui ninguém vai te tirar, sabe? Se você parar alguns minutos e se dedicar a ter um relacionamento com Deus, se dedicar a ler a Bíblia, a orar, conversar com Deus, colocar para Deus, sabe? O seu coração, os seus anseios, essa edificação que Deus traz para você, ninguém pode te tirar. Você fica com isso dentro de você, e isso transforma o seu dia, transforma tudo que você faz. Ninguém. Então, se vem uma pessoa chata, sabe? Se vem uma pessoa que vem te acusar de que você não está ajudando, você não está fazendo isso ou aquilo, que foi o que Marta fez com Maria. Marta começou a julgar Maria e pedindo que Jesus tomasse uma providência. Se vem pessoas desse jeito, você não vai se deixar abalar, porque você sabe o que você está fazendo, você se sente protegido e você se sente segura, porque você sabe que o mais importante é priorizar a Deus. E aí tudo que você vai fazer, você se sente mais segura, você sente que está fazendo a coisa certa e que está no lugar certo. Essa sensação de segurança, ela traz de alguma forma algo de positivo pra gente. Ela nos transforma e ela é libertadora. Essa sensação é libertadora. Então eu não fico mais com a minha cabeça atordoada, pensando em 1000 coisas que eu tenho que fazer. Aliás, é como se isso não ficasse pesando dentro da minha cabeça mais como antes, porque eu sei que eu vou dar conta daquilo que eu tenho para fazer, e eu não preciso querer fazer além da conta. Então, eu fico mais tranquila e no final as coisas dão certo. Então, a primeira coisa é essa. Uma outra coisa que eu acho necessária para fazer antes de começar as atividades, depois de ter esse momento de edificação espiritual, é você também olhar para si e se alimentar. Porque se você vai começar a fazer as suas tarefas e com fome, com alguma necessidade, você também, isso vai te atrapalhar, né? Então, primeiro, vá lanchar, vá comer, vá tomar seu café, vá almoçar antes de fazer alguma coisa. Não vai fazer alguma coisa de barriga vazia, porque acaba que você não vai estar fortalecida o suficiente para poder dar conta daquilo.
E a outra coisa é, veja então qual é o tempo que você tem disponível para fazer as suas tarefas. E escolha aquilo que se adequa a esse tempo. Então, se eu tenho 20 minutos, porque daqui a 20 minutos eu tenho um compromisso que eu vou precisar sair, eu não vou começar uma tarefa que eu sei que eu vou levar 40 minutos, 1 hora para fazer, né? Então, eu sei que eu tenho um tempo limitado para fazer isso. Então, a partir daí eu vou organizar. Vou te dar como exemplo o meu dia de hoje, agora, nesse momento. Eu tinha algumas coisas que eu precisava fazer, né? E ainda tem. Bem, uma delas é corrigir isso daqui. Mas eu sei que eu tenho até domingo para corrigir isso. Então, eu não estou... Isso é importante, eu preciso fazer, é uma responsabilidade, mas eu tenho até domingo. Então, eu tenho um prazo maior para fazer isso. Uma outra coisa que eu estava pretendendo fazer hoje era um vídeo para lançar hoje, para colocar hoje no YouTube. Os meus vídeos são simples, eu não edito os vídeos, então eu gravo e faço o envio para o YouTube na mesma hora que eu gravo. Então eu sei que eu vou fazer um vídeo que eu vou levar no máximo uns 20 minutos para fazer. Então, isso era a tarefa mais rápida que eu poderia fazer. Então, coloquei logo essa atividade para primeiro. Uma outra coisa que eu tenho que fazer, eu tô precisando lavar roupa. E o tempo hoje aqui, ele tá nublado. Então, eu olho para isso também, sabe? Então, eu sei que eu preciso lavar roupa, que elas vão demorar mais para secar. Então, depois que não vou conseguir corrigir tudo isso aqui agora, mas a minha próxima atividade vai ser começar a corrigir, continuar corrigindo isso daqui. Então, eu vou passar um tempo corrigindo isso aqui, depois eu vou lá para a área de serviço, ver o que eu posso estar lavando. Eu não vou lavar tudo, mas eu vou escolher algumas coisas para lavar. E aí, depois, eu tenho que me lembrar que eu preciso fazer comida e vem a hora da janta. Então, você pode olhar para o seu tempo e olhar para o que está sendo necessário no momento. Por que eu digo isso? Acontecia muito aqui em casa, agora é à tarde, né? Mas acontecia muito aqui em casa no começo do dia, logo na manhã, eu já queria fazer tudo que eu digo é limpeza, lavar roupa, comida, ver o que tem para fazer durante o dia. E acabava que eu começava a fazer limpeza, começava a lavar roupa, ia lavando, ia fazendo, daqui a pouco chegava a hora do almoço e eu não tinha começado a fazer o almoço. E acabava que eu ia começar a fazer o almoço já muito perto do horário da fome, do horário que as pessoas iam procurar pelo almoço, né? Então, isso causava aborrecimento. Eu ficava aborrecida porque eu queria que o almoço já estivesse... porque eu via que os meus filhos já estavam com fome e aí o almoço ainda estava no fogo. Então, eu preciso olhar para esse tempo, né? Se eu sei que tem a hora para comer, então eu preciso priorizar essa atividade que tem a hora. Eu preciso olhar para os horários. Eu preciso ter uma organização e uma noção daquilo que é necessário. Então, a gente precisa olhar para isso. Mas o principal que eu quero deixar nesse vídeo de mensagem aqui é que antes de começar a fazer qualquer coisa, não se esqueça do que é principal, né? Não se esqueça de buscar conhecer mais um pouco de Deus. Isso daqui faz toda a diferença no resto das coisas. Isso aqui me deixou mais tranquila. Isso aqui me aliviou o cansaço. Eu não chego mais no final do dia tão sobrecarregada e tão cansada como antes. E engraçado que hoje eu olho para trás e eu vejo isso. E eu me lembro de quando eu ficava tão aborrecida, eu não conseguia imaginar que no futuro, que isso daqui seria um investimento para que no futuro eu não estivesse tão sobrecarregada, tão cansada. Então, não deixe de buscar Deus, não deixe Deus no segundo plano, né? Não busque primeiro as outras coisas para deixar Deus para o segundo plano.
Começa a buscar a Deus em primeiro lugar e você vai perceber que as outras coisas você vai aprendendo a dar conta, você vai aprendendo com Deus, você vai recebendo ajuda, você vai recebendo graça e Deus vai ajudando a gente em tudo. Então é essa a mensagem que eu quero deixar nesse vídeo. Se você gostou, clica no curtir, você pode compartilhar, você pode comentar, deixa aqui nos comentários se você também já passou, se você está passando por algum momento onde você está se sentindo sobrecarregada. E aí, um dos versículos que eu me lembrava muito era quando Jesus fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E a gente precisa crer e agir conforme a palavra. Não apenas ficar lendo, mas a gente agir, né? A gente fazer o nosso... Jesus nos chama, então vinde a mim, então vamos a Ele. Né? Mas às vezes a gente fica só Jesus, Jesus, socorro, Jesus. Jesus nos chama também para ir ao encontro dele. Então vamos fazer isso, buscar Deus em primeiro lugar.